Salve, salve pessoal, sejam todos muito bem-vindos aqui a mais um episódio do Mindcast. Meu nome é Gustavo Marcelino e hoje a gente vai bater um papo sobre desafio. Como que você tem encarado os seus desafios aí na sua vida? Então, antes de iniciar, já clica aí no curtir para o YouTube entender que o vídeo é relevante e entregar para mais pessoas. Compartilha com todo mundo que você conhece e se inscreva no canal, porque quando você se inscreve, você também ajuda eu voltar aqui para gravar mais vezes. E se você quer ser um patrocinador desses episódios, vai ter um link na descrição para você estar habilitando para ser um patrocinador aqui do Mindcast. E hoje eu tô com um convidado muito especial, considero ele um amigo / irmão, que eu fiz ao longo da minha vida, então hoje é um papo que eu vou ficar mais à vontade do que o habitual, porque de fato são alguns anos de convivência, então a gente tem muitas coisas em comum e é um cara que eu admiro, que eu respeito, que eu honro. Então hoje eu vou trocar uma ideia com Michel Rocco. E aí, man? Fala pra galera aí como que você me conheceu, quem é você, na verdade, primeiro. Contextualiza aí pro pessoal saber quem é Michel Rocco. Então vamos lá. Prazer, Gu, em estar aqui. Prazer em fazer parte aí dessa nova história na sua vida. Eu que te conheço há um tempo. E eu sou o Michel Rocco. Muita gente me conhece por Rocco. Eu sou educador físico, formado aí há um bom tempo já, mais de 15 anos. E hoje atuo em São Simão, São Simão, São Paulo, onde o Gustavo reside. E lá eu tenho um estúdio de personal. E então, a princípio, a gente vai comentar aqui um pouquinho de desafio. Vou falar um pouquinho, Gustavo, sobre o que o desafio representa para mim. E como que eu conheci esse cara? Ele foi meu cliente. Ele apareceu no estúdio, procurando atividade física, procurando melhorar, procurando evoluir nessa área da atividade física, do corpo. E aos poucos a gente foi entendendo que ele era mais que um cliente. Ele se tornou uma pessoa próxima, uma pessoa que, como ele disse lá no começo, é um irmão, Um irmão de várias formas. Eu acredito até que seja um mentor, em algumas áreas, principalmente essa área psicológica que ele estudou, se formou e domina. Então, esse é o início, Esse é o início da nossa história. Foi lá no meu estúdio. Boa. Já faz o que isso? Uns 4 anos que a gente se conheceu? Eu acredito que mais. Eu acredito que foi 5 anos, talvez? antes da pandemia, talvez. Já faz um tempo. Ô, Michel, mas beleza, você contextualizou aí um pouquinho quem é você, mas você quer contar um pouquinho do que você faz atualmente, assim? Você tá nichado para algum lugar específico dentro daquilo que você faz? Você quer contar um pouquinho dessa parte? Você quer contar por que você virou educador físico? Fica à vontade aí para você falar das coisas que fazem sentido até para esse tema muito forte, impactante que você escolheu, que é o poder do desafio. Então, assim, por onde você quer começar, assim? O que é importante as pessoas saberem sobre desafio? Contextualiza um pouco sobre o que é o desafio para você, se... Então, a história é um pouco longa, realmente. Talvez eu preciso fugir até um pouco da minha profissão, mas também tem tudo a ver. Eu sou nascido em Ribeirão Preto, e ali na média de uns 13 a 14 anos, meus pais se mudaram para uma cidade menor, Ribeirão Preto é uma cidade grande, uma cidade, uma das maiores do estado de São Paulo. E a gente se mudou para São Simão, que é uma cidade bem micro, A gente tem ali cerca de 13 mil habitantes. Então, é uma diferença bem grande, se a gente for pensar em oportunidades, se a gente for pensar em acessos. E nessa fase, foi uma fase que eu jogava vôlei. Eu sempre fui do esporte, sempre gostei dessa linha. Eu jogava vôlei e eu fiquei bem bravo de ter mudado. Fiquei bem bravo.
Só que a gente não sabe o que nos aguarda e o que de repente Deus tem pra gente, né? Uhum. E aí, contrariado, me mudei. Só que, ao me mudar, eu entendi que o melhor time do estado, pelo menos escolar, estava em São Simão, de vôlei. E aí, né, quem tem tribo sabe, quando você é de uma tribo, quando você chega, as pessoas se identificam. E aí eu já fui para a tribo do vôlei, dentro da escola que eu estudava, em São Simão. E visualizei que aquilo que eu tinha deixado, talvez realmente eu tinha que ter deixado. Nesse caminho do vôlei, eu encontrei minha turma do passado de Ribeirão Preto em outras cidades, em campeonatos, enfim. Então eu consegui ali entender que a gente tem que ir pra frente, que a gente não tem que ter medo dos desafios. Então o primeiro desafio foi esse: mudar de cidade, mudar de áreas, ter contato com outras pessoas, mesmo novo, mesmo sem entender da vida, né? Eu sou filho único, então eu sempre tive a necessidade de me apegar a pessoas externas, não, né, somente ali o núcleo familiar, que talvez quem tem irmão use. E aí, depois disso, eu me lembro, assim, que sempre eu visualizava outra mudança grande na minha vida. Era algo assim, era uma voz dentro de mim que falava: Michel, você vai morar ainda em São Paulo. E eu visualizava São Paulo. Não me pergunte por quê. Eu não tenho uma explicação assim plausível, mas eu gostava muito do grande, de algo que me desse perspectiva. E isso ficou guardadinho ali. Aí eu fiz o ensino médio. E aí veio a fase de vestibular, a fase de dar mais um passo. E sem saber, eu sempre fui um bom aluno, né? Sempre cumpri com as minhas obrigações. Não era o gênio, mas sempre fiz o que tinha que fazer. E de uma forma ou de outra, a gente é honrado com isso. E aí, nesse meio tempo de prestar Enem, de prestar alguns vestibulares, eu consegui uma bolsa. E é engraçado que eu tinha que optar para onde eu, né, ir estudar. E aí eu visualizei São Paulo. E aí tentei para São Paulo e consegui. Então eu estudei Educação Física em São Paulo. Foi numa universidade particular, mas foi com bolsa, né? Não paguei nada. E aí veio esse segundo desafio. Que um cara do interior, filho único, meus pais sempre foram de profissões humildes, né? A gente sempre teve ali nossa condição financeira regradinha. E mesmo assim, eles, né, me deixaram ir para esse próximo desafio. Então eu fui assim, como um desafio mesmo, nem sabia onde que eu ia ficar, nem sabia onde ia morar, nem sabia o que vinha pela frente. Só sabia que esse era o propósito, ir para frente. Então, chegando lá em São Paulo, eu fui morar com um tio meu, que ficava da universidade, assim, muito distante. Então, eu tinha que pegar um fretado, eu tinha que pegar trem, pegar metrô. E mesmo assim eu chegava apertado no horário de aula. Eu tinha que sair antes do término de aula para pegar esse fretado de novo, lá na Barra Funda. Para quem conhece sabe. Que se eu não saísse antes do horário lá, né? Se eu não saísse dentro de um horário, eu perdia esse fretado e aí eu ficava realmente pra rua. Então, assim, foi desafio atrás de desafio. E nesse meio tempo, veio um concurso para os Correios, que até uma pessoa do meu próprio curso lá da Educação Física me indicou. Não tinha nada a ver com a área, só que eu precisava de um emprego para me manter, né? Para ajudar lá no meu tio, ou para ir para um próximo nível. Enfim, aí
de forma despretensiosa, passei nesse concurso e fui trabalhar nos Correios. E aí nos Correios eu fiquei por 8 anos, mas nesse meio tempo eu me formei e dividi o período de trabalho lá nos Correios, visualizava uma vida estável no emprego público e mais a minha atividade na educação física, sempre trabalhei com musculação, sempre trabalhei em academia. E aí a vida foi seguindo até chegar um momento que eu decidi, que eu falei, eu preciso fazer o que realmente eu tô aqui nessa terra para fazer, o que eu gosto de fazer, o que eu entendo que faça sentido para o outro. Como eu consigo servir a sociedade? Como eu consigo servir o outro? Com a minha profissão, com o meu talento. E aí eu decidi, vou sair, né, do emprego público, mesmo que eu, em tese, perca um pouco de financeiro. Só que aí foi que veio a melhor decisão. Às vezes a gente não quer deixar algo que para aquele momento é importante, mas no passo seguinte vem algo muito maior. E foi isso que aconteceu comigo. Aí a partir do momento que eu dei mais esse passo em direção à minha profissão, ao meu talento, aí veio a abundância financeira real. Então, esses 8 anos que eu trabalhei em algo que não estava alinhado, que eu também aprendi muito, eu tenho certeza. Esses 8 anos, talvez eu devia ter tomado uma decisão mais antecipada. Só que eu também entendo que tudo tem seu tempo, né? E aí, né, ficando mais maduro, hoje eu entendo que cada passo tem sua importância. Principalmente quando a gente não tem, assim, A gente já conversou sobre isso. Quando a gente não vem de um teto, né? Talvez eu tenha vindo do subsolo. Então, de aprendizagem, assim, de vivência social, né? De exemplos de vida. E aí, após sair dos Correios, veio o desafio de voltar pro interior, né? Através de um relacionamento que eu tinha, um relacionamento amoroso. Acabou que eu vinha muito pro interior e aí eu fui bater na porta de uma rede de academia, uma rede grande que estava começando em Ribeirão. Bati na porta deles e perguntei se eles precisavam de mais gente, de mais um funcionário. Naquele momento não precisavam, só que não deu uma semana após eu enviar meu currículo, eles me chamaram. Provavelmente gostaram da ousadia de alguém que foi buscar, de repente, ali um espaço. E depois disso comecei, né, a trabalhar aqui no interior, voltei para Ribeirão Preto. Isso já tem, eu acredito, que perto de 8 a 9 anos. Eu fiquei 11 anos em São Paulo, então toda aquela promessa, aquela voz que falava assim no meu ouvido de que eu ia para São Paulo, aconteceu, e aconteceu por 11 anos. E me preparou para algo maior, que é ter voltado e, né, de repente, auxiliar com o que eu faço hoje. E aí, trabalhei nessa rede de academia, fui promovido a gerente muito rápido, porque sempre fui, né, proativo, fazia um pouquinho mais do que devia. E fui promovido a gerente e para resumir, isso durou 1 ano e meio. E aí eu entendi que eu tinha que dar mais um passo. E aí foi o passo de abrir meu próprio negócio. E o meu próprio negócio lá na cidade onde meus pais moravam, que é São Simão. E lá foi desafiador também, porque é uma cidade muito pequena, uma cidade que não tem a cultura da atividade física, e uma cidade, assim, em tese, envelhecida, porque São Simão tem uma idade
elevada, né, dentro da região de fundação da cidade. Então foi um desafio e as coisas foram acontecendo, né, iniciei dando aula de graça e aí eu coloco que a gente provavelmente a gente já tem o conhecimento, né, mas é importante viver a questão de não desistir, a questão de entender seu propósito, entender o que te faz sentido. E era isso. Eu comecei dando aula lá num poliesportivo de graça para 1 ou 2 pessoas, levando meu material nas costas, dentro do carro. E as coisas foram acontecendo, né? Fui dar aula no estúdio que era de um amigo. E aí veio mais um desafio. Esse meu amigo quis dar aula sozinho depois, inviabilizou o estúdio dele. E aí eu abri o meu próprio. E estamos aí até hoje. Eu tenho certeza que boa parte da cidade já treinou lá comigo, né? Assim que eu conheci o Gustavo. Então essa é a minha linha inicial / profissional, né? Sem falar dos desafios esportivos, que ainda acho que a gente vai falar bastante. Então esses foram os desafios de vida e os desafios profissionais, Gustavo. Tá. Não, beleza, entendi. Você fez deu um overview aí bem geralzão, de onde você saiu, Sim. por que você fez o que você fez. Mas, por exemplo, assim, eu quero tentar entrar dentro da sua cabeça para extrair o que pode ajudar as pessoas a absorverem e usarem o desafio na vida delas, né? Porque eu acredito que o desafio leva a gente para algum lugar. Pelo que você está dizendo, lugares melhores do que a gente estaria se a gente não tivesse a coragem de tomar decisões difíceis e entrar em desafios. Beleza. Por exemplo, ir para a faculdade foi um desafio para mim, porque eu também venho de família humilde, as pessoas estudaram pouco, então quando eu fui para a faculdade foi um desafio, assim. É como se fosse um parto. Fazer faculdade para outras pessoas era super normal, mas para minha realidade não era. Então foi talvez o meu primeiro grande desafio, né? E aí depois surgiram outros, mas conta pra galera, assim, por que você gosta tanto do desafio, o que o desafio faz por você, qual que é a sua linha de base, assim. Por que você valoriza tanto o desafio, assim? Qual que é a filosofia por trás disso, na sua cabeça? Então, eu contei realmente aí resumidamente e de uma forma geralzona, mas parando para refletir, entendendo até tecnicamente, e até por alguns exemplos que eventualmente hoje a gente tem mais acesso, né, com as tecnologias. Então, o que eu entendo sobre o desafio? Eu entendo que primeiro a gente tem uma visão. Então, o que eu quero? Isso eu tenho certeza que todo mundo é capaz de ter. E tem. Talvez está distraído e não consegue enxergar, né? Mas eu tenho certeza que todo mundo tem uma visão. Para onde eu quero ir? Então, no meu caso, lá atrás, eu quero ir para São Paulo porque eu tive essa visão. E por que eu tinha essa visão? Porque eu visualizava que lá eu teria mais oportunidades. Tá. E o que o desafio, né, transforma? A gente sai de um estado de visão, né, que é algo abstrato, e a gente vai para a ação, que é dar o passo. E a ação, a gente tem que vencer vários obstáculos. O medo é um deles. E a partir do momento que a gente vence um obstáculo, que a gente dá esse passo, tecnicamente falando até,
se a gente for olhar para o cérebro, a gente vai para neuroplastia, que provavelmente você que é da área psicológica deve estudar bastante. Então, a gente começa a criar caminhos novos, ou seja, novas conexões cerebrais para chegar e para passar aquele obstáculo. Então, para ilustrar bem, assim, para a galera. Então, a gente tem um caminho desse lado do cérebro, do lado frontal. E como que a gente faz para encontrar o lado de trás? É através disso, é através de algo, de um desafio, que vai fazer aquele caminho se encontrar com o outro, que vai acontecer uma expansão, né? E então, depois que isso aconteceu, isso não volta mais. Ou seja, você já não está naquele estágio 1, você já está no estágio 2. E esse estágio 2 já te dá a capacitação para ir para o estágio 3, que é o próximo desafio, né? E assim vai. Então, eu acredito que, né, falando sobre desafio e a contribuição para a turma, é entender que você não vai ser o mesmo depois de vencer um desafio, de vencer o medo, de concretizar uma visão, né? E o mais importante, se a gente for colocar nos dias de hoje, porque eu venho também de um momento, assim, da tecnologia que a gente não tinha tanta informação, né? A gente não tinha tanto acesso via internet, por exemplo. Então, hoje, qual que é o maior desafio na minha visão? Vencer as distrações. Por que as pessoas não conseguem visualizar o que tem para elas? Porque a gente está muito distraído, né? Até estava olhando um dado num podcast que eu estava assistindo de uma pessoa, né, especialista nisso. Hoje o Brasil é um dos países campeões de tela, né? Tanto celular, quanto TV, quanto qualquer outro tipo de visualização em tela. Então o Brasil, ele tem aí uma média de 13 horas de consumo diário de tela. Então, você imagina, às vezes a pessoa ela tem que cumprir um desafio, né? Cumprir uma meta. Ela quer chegar num ponto, sair de um ponto A e ir para o ponto B, só que ela está distraída. Então, aquele caminho, ele tá cheio de distrações. E é aí que, eventualmente, ela fica pelo caminho. Tá. Entendi. Tá, você tá dizendo assim que a experiência modula o seu córtex pré-frontal, que a experiência modula a sua mente. Então, você tá falando do ponto de vista da neurociência que acontece uma neuroplasticidade quando eu faço alguma coisa que eu não fiz antes. Exato. Então, isso é importante a gente saber, porque às vezes a gente tá com um repertório pequeno porque a gente não tá se colocando nos desafios. Sim. E aí, beleza. Então, a galera já entendeu que se quiser crescer, principalmente cognitivamente, não é só o fato de você adquirir uma coisa material, mas de você ter uma capacidade de lidar com os desafios de maneira diferente, você vai ter que passar pelo caminho da experiência, daquilo que é empírico e não só daquilo que é abstrato. Beleza, eu acredito muito nisso, mas fala um pouco dos desafios que você enfrenta, assim, ó. Os desafios que você se coloca, por que você se coloca neles? Além disso, além da parte emocional, cognitiva, a parte de estrutura cerebral, de neuroplasticidade, de aprendizagem. Por quê? Por que você se coloca no desafio? E já também entra, já começando a falar um pouco dos desafios que você já se colocou. E quais são os próximos, assim? Por que você
tá indo pro Ironman, por exemplo, assim, acho que eu nem podia falar isso, mas não sei se todo mundo sabe, mas ele vai fazer essa modalidade no futuro, próximo. Mas conta, Tô por quê? treinando pra isso. Por que que é o desafio? Porque como que você escolhe seus desafios, assim? Porque tem vários desafios. Tem desafio que muda pouco a cabeça da pessoa, isso que eu tô querendo dizer. Às vezes ela vai pra um desafio que, ok, beleza, mas não dá aquele up, assim, sabe? E tudo bem, ela pode começar do jeito que ela consegue. Mas o que que a pessoa tem que fazer pra colocar desafios maiores, assim? Ó? Porque como que você escolhe seus desafios? Qual que é o seu critério pra escolher um desafio? Meu critério é o que for mais difícil, tô Mas, brincando. mas por quê? Não, é o seguinte, eu vou dar aqui um exemplo prático. Então vamos lá. Eu sou o cara do esporte, então minha vida é esporte. Desde sempre eu amo o esporte, né? Então eu comecei com futebol, já que é muito acessível pro Brasil, pro brasileiro. É o esporte de frente. Aí depois, né, aqui vocês não conseguem me ver, mas eu tenho uma média de 1,92 m. Então entendi que o futebol tava um pouquinho difícil, apesar de ainda desenrolar um pouquinho. Tava no centroavante, tava pra ser. É que não sabia fazer gol, Sim, talvez. não, a gente teve bastante resultado legal. Só que aí, a gente vai entendendo também que tem outros esportes que estão mais alinhados à nossa zona de talento. E o vôlei, né, foi um deles. E o vôlei, para quem pratica, por exemplo, é um esporte fantástico no ponto de vista mental. Até quem assiste entende que, às vezes, um time tá para fechar lá o jogo, que seja, ou o set, e acontece uma virada repentina. Por quê? Porque teve uma reviravolta mental. Enfim, então, com esse repertório de esportes, eu fui entendendo que eu era capaz de praticar o que for. E aí eu também acredito que qualquer pessoa é capaz. Mas, né, a gente tem, assim, por natureza, de escolher o que é confortável. Isso é natural do ser humano. E tá também dentro da nossa zona de talento. O Gustavo, por exemplo, provavelmente ele já falou aqui em outros podcasts que eu já vi. Ele falou da corrida. Ele é um cara que tem talento. Eu sempre falo pra ele. Ele tem talento pra correr. Então, talvez por isso também que despertou, né, esse ponto de praticar a corrida. Eu, por exemplo, pra correr, eu sou o cara que se daria muito bem pra ser um velocista. Pra ser um cara de 100 metros. Da corrida de 100 metros. Porque eu tenho mais de 100 quilos, né? Tenho uma estatura alta. E se a gente for analisar, né, performance, é um pouco dificultoso. E aí, a corrida, né, foi um esporte que veio como um desafio. Por quê? Porque até o Gustavo já contou aqui também. A gente fez aí um desafio anual. Sim. Né, encabeçado por mim, ele contou já aqui. Sim. Um desafio de 366 dias. Sim. E era um ano diferente. Sim. No qual a gente tinha que caminhar minimamente. Era caminhada minimamente 5 quilômetros, né, daí pra cima. E Era todo quem dia. quisesse correr, o mínimo tinha que percorrer 5 quilômetros. A gente começou na média ali de umas 20 ou 25 pessoas no grupo, era um grupo de WhatsApp, e terminamos em 3, né? A gente tinha uma regra que quem não fizesse por um dia o desafio seria excluído do grupo. E é interessante, analisando hoje, Gu, até esse desafio que a gente fez, tá vendo? Ó, é um desafio que nós dois praticamos juntos. O interessante desse desafio é que, e até da exclusão das pessoas, foi de mostrar que o poder da constância, ele
ele é fantástico. E entender que não é simples ser disciplinado. E então, assim, perder um dia era a mesma coisa que mostrar que você perdeu um dia de disciplina. Entende? Enfim. Então, esse foi um dos desafios. E aí, depois desses 366 dias, veio o desafio de correr. O desafio de correr nos trouxe os 5 quilômetros. E aí... Levou eu pro 21, né? Não levou pro 42, mas levou pro 21. E aí veio 10. E aí veio 21. E aí veio 42. Aí depois disso veio aprender a nadar do zero. Então você imagina, depois de uma certa idade, você se colocar num esporte que é altamente técnico. É muito louco quando você coloca o pé numa coisa e entende que é totalmente diferente do que você pensava. Eu sou da área, já fiz esse tipo de aula na graduação. Só que quando você pratica e quer ter performance, você olha de uma forma diferente. Então a natação ela é altamente técnica, altamente técnica. Lógico. Tem pessoas que nasceram para isso, né? Um exemplo é o Phelps, que o corpo dele é totalmente voltado para natação. Mas a natação foi outro desafio. Então, nadar do zero, tem aí cerca de 1 ano e meio a 2 anos que eu nado. E foi realmente assim, passo de formiguinha. Então, esse foi um outro desafio. O ciclismo eu já praticava, aquele ciclismo de mountain bike, de andar na terra, para esparecer. E aí os pontos foram se ligando até chegar no triatlon. Então hoje eu faço a prática do triatlon. Então são 3 modalidades para se treinar. São 3 modalidades que você tem que tentar tirar o fino disso. Então é uma evolução. E o que me leva a não ficar na mesma, né? Não ter ficado lá nos 5 quilômetros da corrida. E estava tudo bem, estaria tudo bem. O resultado disso. E quais são os resultados disso para mim? Então, eu costumo visualizar o pessoal, o CNPJ e o de propósito. O pessoal, o Michel, ele acorda todos os dias com a gratidão de entender que eu consigo extrair o melhor do meu corpo e da minha mente. Então esse é o pessoal. O profissional, eu consigo ser exemplo para todos os meus clientes / alunos que alguém que talvez não nasceu para ser aquilo ou que não tem aptidão para aquilo consegue fazer aquilo e consegue fazer bem feito e consegue fazer com excelência. E o propósito, que é falar para o mundo e entender que a gente consegue ser exemplo, a gente consegue vender, monetizar isso e a gente consegue fazer um mundo melhor com isso. Então, todo esse exemplo de desafio, todo esse exemplo de resultados vai servir para um terceiro, né, que talvez eu nem conheça, a fazer a mesma coisa, ou dar um passo, ou que seja visualizar, entende? E de repente um outro exemplo, fazer ele praticar dentro do que ele queira, infinitamente, não precisa nem ser no esporte. Então eu acredito que seja essa a contribuição do desafio do Michel Rocco para o mundo. Tá, entendi.
Então você tá dizendo que no final o desafio ele tá na sua vida por algo maior do que o próprio desafio. Você quer atingir as pessoas de uma maneira que elas também, de alguma forma, se encorajem a se desafiar para que elas também vivam aquilo que elas podem viver dentro do propósito delas. E o desafio é um lugar que você encontrou para viver o seu propósito, ou você acha que isso ainda não é uma coisa que você pode afirmar? O desafio tem a ver com o propósito, assim? Ele te aproximou do seu propósito, ou isso para você é uma coisa que ainda não tem resposta? Não sei, porque propósito também é muito profundo, né? Quando a gente fala de propósito, todo mundo fala, né? Ah, qual que é o meu propósito, né? Qual que é o seu propósito? Qual que é o seu propósito? Sim. As pessoas buscam isso na vida, né? Conta um pouco que momento que você tá do seu propósito, se o desafio tá te ajudando a viver o seu propósito, como que você definiria isso? Então, eu entendo, a gente pode falar aqui de várias vertentes, né? Então, hoje, assim, mais maduro, com alguns resultados, né? E uma bagagem, eu consigo, né, olhar um pouquinho para trás e entender mais, né? E falar mais de propósito. Agora, de repente, é um desafio para quem tá começando lá, né? Sei lá, nos seus 20 anos de idade, ou se formando agora, ou iniciando aí um curso superior, ou saindo do ensino médio. Talvez sejam essas pessoas que mais precisam entender, né? Porque quem às vezes já viveu um pouco, experienciou, tem aí já uma noção do que gosta, do que faz sentido, o que traz paz. Então hoje eu costumo alinhar aí várias, né, as 3 vertentes, que é o espiritual, o físico e o mental. Então, se essa tríade que eu costumo também colocar, elas estiverem alinhadas, tá aí seu propósito. E como que eu consigo discernir, por exemplo, o espiritual? Paz. Aquilo te traz paz? Então, por exemplo, quando eu dou meus treinos lá no meu estúdio de personal, aquilo me engrandece, aquilo lá no meu profundo me traz paz, eu fico tranquilo? Sim, muito. Então eu sei que meu espiritual condiz. Entendi. Eu consigo controlar minhas emoções dando aula lá? Eu consigo ser leve? Eu consigo extrair o melhor de cada um? Eu consigo entender o que o outro tá passando? Porque nem sempre as pessoas vão pra aula querendo, nem sempre ela tá num bom dia. E, né, eu tenho que relatar isso hoje, mas o ideal seria as pessoas falarem, né? Mas sim, eu sou muito disso, de conseguir, de tentar entender o mental daquele dia da pessoa. Como que ela tá preparada mentalmente para aquele treino? Será que ela não brigou com o marido? Será que aquele cara não tá com o filho doente? Será que ele não tá com alguma lesão? Ou com alguma doença e tá com vergonha disso e não quer se abrir? Então, esse é um ponto na parte psicológica que te mostra, olha, você tá no caminho certo porque você consegue extrair o melhor dessas pessoas nesse momento. E a parte física, que é muito mais fácil, que aí é visível, é palpável. Então, o físico é entender que o seu corpo fala. O que você sente estando lá? Você sente alegria? É, Quando você dá aula, quando eu dou aula,
Eu entendo que eu me sinto mais forte, por exemplo, e são todas essas sensações. Talvez o meu cliente saia com a mesma sensação que eu. Então, né, dando exemplo aí de dar aula, de atender lá no estúdio, atender dando aula lá com musculação, com funcional. É o exemplo de entender sobre propósito, né? E falando assim da parte profissional. E isso é muito engraçado que quando você tá dentro do seu propósito, os resultados falam por si só. E os resultados, o mundo acaba sabendo sem nem... E não precisa nem de você mostrar. Que é o quê? Que as pessoas te indicarem, que são as pessoas falarem bem de você. Eu tenho um tio que faz Uber aqui em Ribeirão, né? A gente tá aqui gravando em Ribeirão. E que não foi uma, foram várias vezes dele pegar pessoas numa cidade diferente que me conheciam, que já ouviram falar de mim e de uma forma boa. Então, isso é entender que você tá dentro do seu propósito. Quando você consegue contribuir com uma sociedade, contribuir com uma pessoa e fazer ela ser melhor. Então, eu acredito que seja nessa linha de fazer o outro ser melhor. Entendi. Encontrar algo bom em alguém e fazer ela enxergar isso e usar isso também a favor dela e a favor de terceiros também. Tá. Entendi. Acredito que são coisas profundas. Tá ficando profundo, né? Eu penso muito sobre isso, cara. Penso muito sobre propósito, sobre qual é a minha zona de talento, o que eu faço bem. Tem algumas vezes que eu percebo isso, porque as pessoas falam, então... Mas o propósito pra mim, ele é meio óbvio, sabe? É meio óbvio, mas a gente não quer... A gente acha que não é aquilo. Pelo menos no meu caso. Ah, mas será que é isso? Isso aqui é tão óbvio, isso aqui é tão simples. Mas pra mim o propósito é isso, assim. Ele é simples, ele não é rebuscado, ele não é uma coisa que você precisa tirar de um lugar que, sabe? É um lugar que você se sente bem. É um lugar que você se sente em paz, é um lugar que você tem facilidade pra fazer. E que você vê resultado muito mais rápido do que em outras coisas que você faz. Qualquer outra coisa que você Exatamente. faz não vai ter o mesmo requinte, o mesmo refinamento, a mesma excelência de quando você tá na sua zona de talento. Talvez a pessoa passe por lá algum momento da vida dela, só que ela não focou naquilo e passa. E aí ela fica batendo aqui numa coisa que não é dela, não é pra ela. E aí, volta e meia, ela passa por ali de novo. E aquilo dá muito certo, ela fica bem. Sabe? Às vezes a pessoa tem temporadas, assim, sabe? Tipo, primavera, verão, outono, inverno. E às vezes ela passa pela temporada do propósito dela. Só que ela sai, ela vai pra outro lugar. E ela passa muito tempo nesse outro lugar, entendeu? E é por isso que tem que estar atento, assim. Tem que ter clareza. Pra ter clareza, você precisa ter foco. Você precisa tirar ruídos. Não dá pra ter clareza se você tiver muito ruído. Eu sofri muito com isso. Quando eu tinha muito ruído, eu tinha zero clareza. E tirar ruído não é tirar as pessoas. O propósito, ele se apresenta pra você. Só que você tem que estar atento pra ele. Você precisa estar enxergando, senão você não consegue perceber que ele tá ali. Sim. Eu acredito muito nisso. Cara, a gente tá indo pra parte final. Eu tô com um tempo aqui. Esse tempo aqui é meu mesmo, Lucas? Esse tempo que tá aqui? Isso. Tá. E eu queria que você deixasse uma mensagem, cara, para as pessoas que você conhece ou para as pessoas que não conhecem o seu trabalho ainda. O que você quer deixar de mensagem para as pessoas? O que elas deveriam fazer para elas
conseguirem se conectar com tudo isso que você está falando aqui, qual é os pilares mais importantes que você considera hoje para alguém viver essas coisas que você falou? Físico, mental, espiritual. O que você lista como mais importante para alguém ter isso? O que ela tem que buscar? É na espiritualidade? É na carreira? É na saúde física? Onde que você linka tudo isso aí? Pra gente ir pra parte final do nosso papo. Então, hoje eu entendo mais sobre espiritualidade, né? Hoje eu pratico e o que eu indico é ler o manual, ter a Bíblia do seu lado. É um manual de vida, é um manual de sabedoria para todas as linhas possíveis e imagináveis. Lá te mostra por que você está aqui, o porquê que você nasceu, por que você cresce, o porquê que você amadurece, envelhece e eventualmente morre. Então, falando dessa linha espiritual, o que eu indico é isso. Tenha relacionamento com algo que foi deixado há milênios, só que fala com a gente até hoje. Tenha relacionamento com isso. Aqui a gente não tá falando de religião, a gente tá falando só de uma prática que eu tenho hoje e é o que é um divisor de águas total na minha vida. Que faz eu tomar decisões e que me mantém íntegro dentro desse meu propósito. E a questão psicológica, é importante a gente entender o que a gente consumiu até uma certa idade. Se a gente estiver falando com um adulto aqui, o que a minha vivência me trouxe? É importante enxergar em você, enxergar nos seus pais, que seja. O que eu aprendi? Quais são as minhas crenças? O que eu carreguei até hoje? O que eu carreguei até hoje faz sentido para o que eu quero? Porque às vezes ali tem algo que te trava e você não enxerga. É muito subconsciente, né? Provavelmente o Gustavo já tenha falado disso aqui em outros episódios. Então, a partir disso, de se olhar e de olhar aí os seus ascendentes, aonde que eu posso pedir ajuda? Para quem? Tirar esse orgulho e ir atrás de ajuda para ser melhor. E na questão física, é entender o poder da prevenção. Eu martelo muito com os meus alunos, martelo muito com quem eu conheço nos papos sobre isso. Qual é o poder da prevenção? Nós, infelizmente, brasileiros, dentro da nossa cultura, a gente tem a cultura do remediar, que é muito mais fácil tomar uma pílula e resolver o problema. Só que não entendemos que é muito mais fácil, muito mais barato e muito melhor, né? Porque a gente não precisa causar um sofrimento. E pensar em prevenir. Eu costumo dizer, e aqui também vou até, né, parabenizar quem é a turma da prevenção, né? Educador físico é um deles. Quantos infartos será que um educador físico preveniu? Quantos derrames cerebrais um educador físico preveniu? Porque assim, para a medicina é fácil ir lá e consertar, porque já sabe. Agora, para quem não sabe o que está acontecendo, ou eventualmente até sabe, né? Só que a gente não tem o poder do amanhã, né? De entender que vai acontecer aquela doença ou patologia ou aquela síndrome, enfim. E aí, com isso, nosso país, ele não valoriza, né? De todas as formas possíveis. A gente não valoriza a prevenção. Então,
se antecipe. Não espere chegar num estado ruim ou desafiador para tomar a decisão de fazer uma atividade física. E fazer atividade física não é ter um personal trainer do seu lado. É levantar e sentar de uma cadeira da forma certa. É caminhar no seu quarteirão. É deixar de usar o controle remoto da televisão, ir lá e apertar, né? Se bem que as TVs eu acho que nem tem tanto acesso mais. Então, são pequenos gestos que vão te levando aí para algo que é simples, que é mobilidade. As pessoas estão perdendo a mobilidade. O que é mobilidade? Pegar um objeto no chão sem ter dor. Então, essa é a minha mensagem. Cuidem-se, mas cuidem-se com antecipação. Paguem o preço da antecipação. E eu vou linkar o desafio com isso, porque para nós brasileiros é desafiador antecipar. Porque a gente não foi criado para isso, a gente não vive isso. Então encare o desafio aqui de hoje como um desafio para você se antecipar. Para ser melhor fisicamente, para ser melhor emocionalmente e para ser melhor espiritualmente. E você pode ter certeza que sua vida vai mudar. De dentro para fora. Então é isso, meu amigo. Valeu mesmo. Obrigado aí. Eu sei que a gente acaba falando e indo para vários caminhos, a conversa vai desenrolando. Sim. E o papo passa muito rápido, mas quero te agradecer por você ter comparecido. Obrigado, a gente pode marcar outros. Obrigado de coração, tá bom? Eu que agradeço. Quero agradecer a galera que tava junto aí com a gente. Galera, curte, compartilha, comenta, deixa o like, se inscreva no canal e ativa o sininho. Mas tem que assistir até o final, assim, ó, do minuto 1 até o minuto 60. Assiste pra você ajudar a gente a crescer. Senão a gente não consegue crescer. Fechado? Tamo junto, galera. Valeu. Obrigado, Michel. Obrigado, irmão. Valeu.